Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa sexta lição deste segundo trimestre de 2022, com o tema Cristo, sacerdote e sacrifício perfeitos, em Hebreus capítulos 8 e 9. O texto áureo está no capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A leitura bíblica está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 28. A verdade prática nos fala que Cristo é, ao mesmo tempo, nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. Na introdução, o escritor de Hebreus nos convida a entrar no tabernáculo, para que possamos compreender a superioridade da nova aliança em relação à antiga, a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento, a excelência do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão, a eternidade do tabernáculo celeste em relação à temporalidade do tabernáculo terrestre. Veja, portanto, que em tudo a nova aliança é superior à antiga. No primeiro tópico, primeiro item, o sacerdote, um sacerdote celestial. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O que o escritor está nos mostrando? Que o nosso supremo sacerdote na nova aliança, Cristo Jesus, ele é de tal sorte elevado que ele está sentado à direita de Deus, uma posição que nenhum sacerdote da antiga aliança nunca teve. Com a sua morte sacrificial, Jesus completou a sua obra expiatória. Por que expiatória? Porque ele veio para expiar, para redimir, para pagar o pecado da humanidade. E onde ele fez esta obra? Aqui na terra, tabernáculo terreno.
Com a sua ascensão, ou seja, sua subida aos céus, ele entrou na presença de Deus, ou seja, o santuário celestial, e sentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus diz que Jesus ele serve, ou seja, ele ministra no santuário, o verdadeiro tabernáculo, construído por Deus e não pelo homem. Os ministros da antiga aliança eram consagrados para exercer o sacerdócio, se vestiam de roupa de linho fino, branco, e ofereciam sacrifícios por si mesmos e depois pelo povo. Mesmo assim, eles cometiam falhas. Vejamos, por exemplo, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, do primeiro sumo sacerdote da antiga aliança, que ofereceram fogo estranho perante o altar e foram mortos na presença de Deus. O próprio Arão, o primeiro sumo sacerdote da antiga aliança, ele murmurou contra Moisés, juntamente com Miriam. Ambos eram irmãos de Moisés, no entanto, fizeram intriga, murmuração, praticamente o início de uma rebelião dos 2 irmãos contra Moisés. Veja só, que gravidade. O sumo sacerdote Eli, cuja história é contada no primeiro livro de Samuel, ele era conivente com os pecados de seus filhos e foi duramente punido por isso juntamente com seus filhos. Então esses 3 exemplos nos mostram que os sumos sacerdotes, os sacerdotes da antiga aliança, eles eram falhos, eles eram fracos, eles eram imperfeitos. Por outro lado, Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, não cometeu pecado, nunca, jamais, em toda a sua vida. E por isso ele é ministro do santuário celestial. João, o evangelista, o viu no Apocalipse andando entre os 7 castiçais de ouro, acendendo as lamparinas, ministrando sobre a sua igreja. Jesus está servindo nesse santuário, que é o próprio céu. O seu ministério no santuário celestial é superior ao serviço sacerdotal na terra, porque ele é o único sumo sacerdote que já subiu aos céus, o único mediador entre Deus e os homens. Somente ele nos conecta com Deus de uma maneira que nenhum sumo sacerdote da antiga aliança conseguiria fazer. Ele está sentado à destra, ou seja, à direita do trono da majestade nos céus, intercedendo por nós, dia e noite, sem nunca se cansar, sem nunca fraquejar, sem nunca precisar de aperfeiçoamento. Só isso já deveria ser motivo para todos nós termos um sentimento de confiança, de gratidão, de fé nele, como nunca se poderia esperar de mais ninguém. Porque é a certeza que temos que, apesar das nossas falhas, fraquezas e erros, ele está pronto a nos socorrer, pronto a interceder por nós, pronto a nos ajudar. No segundo item, nos fala que Jesus ele é mediador de uma melhor aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A palavra superior não quer dizer simplesmente um nível acima, 2 níveis acima, quer dizer uma superioridade absoluta. O ponto máximo que se poderia esperar de uma aliança e de promessas. E é desse tipo de aliança que Jesus é mediador. O primeiro concerto ou aliança foi instituído por Moisés. O segundo foi instituído por Cristo. O primeiro abrangia somente a nação de Israel, não era para as demais nações. O segundo concerto contempla a toda a humanidade, a todas as pessoas. Então o primeiro concerto era limitado, o segundo é ilimitado, é eterno. O primeiro era terreno, já o segundo é celestial. O primeiro concerto, a primeira aliança era temporal, temporária, tinha data de vencimento. Já a segunda aliança é eterna. O antigo concerto envelheceu, a antiga aliança ela passou, ela se abrangia, era restritiva apenas com Israel, o povo especial de Deus no Antigo Testamento. Já a nova aliança engloba todas as nações, todos os que creem em Jesus Cristo são sua propriedade particular. Então veja que a nova aliança ela amplia muito mais daquilo que já existia na antiga aliança.
Alguém poderá dizer, bom, então todas as regras que havia na antiga aliança automaticamente migraram para a segunda. Sim e não. O que migrou da antiga para a nova aliança foi a norma, a essência da regra, não a forma. É por isso que, por exemplo, os cristãos de hoje não dizimam do jeito que era dizimado na antiga aliança. A forma mudou, a norma permaneceu. É por isso que hoje os cristãos não guardam dias da semana como acontecia na antiga aliança. A forma mudou, mas a norma permaneceu, que é o princípio de você repousar um dia da semana, descansar das suas labutas e trabalhos, não trabalhar de forma incessante, sem pausa, sem descanso, sem repouso. Veja, portanto, que a antiga aliança era apenas um rascunho, uma sombra, uma caricatura da nova aliança. No terceiro item do primeiro tópico, vemos uma aliança perfeita, porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, essa promessa de Deus não era somente para o povo de Israel, depois iria se abranger para todas as nações. Com relação ao povo de Israel, a casa de Israel, essa promessa ainda falta se cumprir, pois Israel ainda não reconhece Jesus como seu Messias. O autor da carta aos Hebreus mostra a fraqueza da primeira aliança. Não estava na mente, nem escrita no coração das pessoas. Na primeira aliança, Moisés e Arão, juntamente com os sacerdotes levitas, tinham as tábuas da lei e ensinavam primeiramente através da tradição oral, simplesmente falando. Posteriormente, se encarregaram de copiar e preservar os pergaminhos sagrados. Mas na nova aliança, Deus promete ir além disso e colocar a sua lei no nosso entendimento e escrever em nossos corações. Como ele faz isso? Quando nos convertemos a ele através do seu Espírito Santo. Esse novo pacto não depende dos méritos humanos, não depende dos muitos sacrifícios, não depende de nossa religiosidade, depende exclusivamente da graça de Deus. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações, seus pecados, suas faltas, não me lembrarei mais. Já pensou Deus dizendo que ele ia esquecer completamente os pecados, as prevaricações, as iniquidades das pessoas que viessem se abrigar debaixo da graça de Deus? O Deus que sabe todas as coisas, onisciente, ele diz, não me lembrarei disso. É algo maravilhoso, algo além da nossa compreensão. No segundo tópico, falamos sobre o tabernáculo, também chamado em algumas traduções de tenda do encontro ou tenda da aliança. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Temos que admitir que Moisés foi um homem privilegiado, pois ele pôde contemplar o tabernáculo original, ou seja, o próprio céu, durante o período de 40 dias em que ele esteve no Sinai. Deus manda que ele construa um santuário terreno de acordo com o modelo que te mostrei no monte. Alguns interpretam isso como se lá no céu tivesse uma espécie de santuário nos moldes daquele que foi construído por Moisés. Na verdade, quando está dizendo aqui é um modelo que Deus mostrou a ele como deveria ser feito, o modelo do santuário terrestre, não do santuário celeste, que é muito mais elevado e infinito do que qualquer mente humana poderá compreender, porque é o próprio céu. Outra pessoa privilegiada foi Bezalel. Foi um homem que recebeu sabedoria de Deus para fazer o tabernáculo conforme o modelo que Moisés lhe apresentou. Então veja que o modelo que Deus repassa para Moisés, Moisés repassa para Bezalel, para que dessa forma ele possa construir o tabernáculo terrestre. Apesar da manifestação da glória de Deus no tabernáculo, ele era apenas uma réplica, a gente nem chamaria de réplica, mas uma caricatura, uma sombra do verdadeiro que foi visto por João na ilha de Patmos, ou seja, algo grandioso, algo celestial, algo que está além da compreensão humana. O tabernáculo terrestre tinha móveis. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, ou seja, a menorá, a mesa, a exposição dos pães,
se chama o Santo Lugar, e por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. As informações para a construção do tabernáculo e dos móveis do seu interior estão principalmente no livro de Êxodo, capítulos 16, 25, 26 e 30, e Números, capítulo 17. Aqui nós temos uma planta do tabernáculo, ou seja, havia o primeiro véu, que era a porta, seguido pelo altar do holocausto, a pia ou lavatório, com água para que os sacerdotes se lavassem da sujeira que certamente ficava de esfolar e matar animais. Todo esse lugar aqui era o pátio, cercado por cortinas que estavam presas a colunas de prata. A seguir nós temos o lugar santo, onde ficava o altar do incenso, o lugar santo, o candelabro de ouro, a mesa dos pães e finalmente o Santo dos Santos atrás do segundo véu, onde ficava a Arca da Aliança. Aqui nós vemos uma outra representação do tabernáculo, como ele era, suas cortinas apoiadas em bases de prata que separavam o tabernáculo do restante do acampamento. Aqui temos também uma representação da roupa utilizada pelo sumo sacerdote. É muito interessante vermos algumas figuras e representações de Jesus usando essa roupa, o que não está correto, porque como ele não era da tribo de Levi, ele nunca poderia usar tal tipo de vestimenta. E não é com essa vestimenta que ele aparece a João como sumo sacerdote lá no Apocalipse. A vestimenta dele é diferente. Aqui nós temos uma vista do tabernáculo por dentro, ou seja, temos aqui o candelabro ou menorá, candelabro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel, que eram trocados uma vez por semana. Temos ainda o altar do incenso, que deveria ficar queimando incenso diante de Deus o tempo todo. Aqui nós tínhamos o segundo véu, que apesar do nome, não era uma simples cortina fina, mas uma cortina extremamente grossa, pesada, entremeada de vários fios. Ela não podia ser movida facilmente. E atrás desse segundo véu ficava o lugar santo dos santos, onde o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. E lá dentro ficava a Arca da Aliança. Tudo isso era desmontável. Quando o povo de Israel mudava-se de um lugar para o outro, toda essa estrutura era rapidamente desmontada pelos sacerdotes, pelos levitas, e transportada. Cada uma das famílias da tribo de Levi tinha o seu encargo, tinha o seu trabalho exato do que seria utilizado. Algumas famílias de levitas cuidavam apenas dos utensílios sagrados, outra cuidava apenas da Arca da Aliança, outra cuidava só da estrutura do tabernáculo, tudo perfeitamente organizado. É isso que nós vemos muito bem detalhado nos livros de Levítico, de Números, Deuteronômio. Vemos aqui vários itens do tabernáculo, por exemplo, a pia, que já falamos, pia ou lavatório, de onde os sacerdotes se lavavam entre o intervalo dos sacrifícios, e claro, o altar do holocausto. Todos esses itens eram transportados pelos levitas conforme o povo de Israel se deslocava de um lugar para o outro. E aqui temos uma outra vista de como ficaria o tabernáculo em meio ao acampamento dos israelitas durante os seus 40 anos de peregrinação no deserto. E em cima do tabernáculo, a nuvem da glória de Deus, a coluna de nuvem que guiava o povo de Israel. Quando essa coluna de nuvem se movia de um lugar para o outro, os israelitas desmontavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo e iam na direção que a nuvem indicava. E à noite, essa coluna de nuvem, ela assumia a aparência de fogo, virava uma coluna de fogo, que tanto iluminava o acampamento, quanto também aquecia os israelitas nas noites frias do deserto. Claro que o estudo de tudo isso é muito detalhado. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, escreve o autor da carta aos Hebreus. Não é propósito dele detalhar esse assunto, até porque ele está falando para israelitas que já conheciam esse assunto. Portanto, não era necessário que ele detalhasse.
Mas no tabernáculo, como já vimos, havia áreas restritas. Na segunda parte do tabernáculo, no segundo compartimento, o Santo dos Santos, o sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Da descrição do tabernáculo e dos móveis do santuário, o autor passa a explicação dos deveres dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Ele observa que os sacerdotes entravam regularmente na sala exterior, no lugar santo, para executarem o seu ministério, ou seja, trocarem os pães da proposição, trocarem as lâmpadas e pavios, abastecerem de óleo as lamparinas do menorá, colocar incenso no altar do incenso, isso o tempo todo, todos os dias, sem um dia sequer faltar. No entanto, como os sacerdotes não podiam ir além do lugar santo onde ficava a Arca da Aliança, eles não tinham acesso a Deus. Esse privilégio era dado somente ao sumo sacerdote, e isso apenas, digamos, com as seguintes restrições: ele deveria ir sozinho. Nunca o sumo sacerdote entrava com alguém. Apenas uma vez por ano. Ele não podia entrar lá qualquer dia do ano. Apenas no dia da expiação, ou Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês. Além disso, ele deveria entrar nesse local levando sangue, oferecendo primeiro como oferta pelos seus próprios pecados e da sua família. Só depois disso ele aspergia sangue sobre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa da Arca da Aliança, onde ficavam aqueles 2 querubins esculpidos com as asas tocando um no outro. Apenas assim ele fazia a oferta de sangue pelos pecados de todo o povo. O que isso representava? Que o caminho que levava à presença de Deus ainda não estava aberto durante a época da Antiga Aliança. O véu do templo impedia o acesso a Deus. Isso significa que o povo não podia entrar no tabernáculo. Somente os sacerdotes entravam no santuário exterior, ou seja, no pátio e no lugar santo, para executar as suas obrigações. Os sacerdotes, por sua vez, eram proibidos de aparecer no Santo dos Santos. Nenhum sacerdote entrava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia fazê-lo. E isso apenas uma vez por ano, com todas aquelas restrições. Veja, portanto, como era difícil aparecer diante de Deus. Nosso terceiro e último tópico tem como assunto as liturgias e sacrifícios, em Hebreus capítulo 9, versículos 7 a 28. O primeiro item nos fala sobre a lei dos ritos e sacrifícios. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. A lei de Moisés era cerimonialista, ou seja, havia vários rituais que aparecem no Pentateuco, na Torá, em especial no livro de Levítico. Só o livro de Levítico é um estudo à parte. Cada um daqueles rituais tinha algum tipo apontando para Jesus. O Antigo Testamento ensina que essas muitas obrigações envolviam principalmente queimar incenso diante de Deus no tabernáculo a cada manhã e a cada noite, supervisionar as lâmpadas do candelabro da menorá, ou seja, aquele candelabro de ouro de 7 braços que tinha que ficar aceso de noite até a manhã, até o raiar do dia, e substituir os 12 pães da mesa sagrada a cada sábado. Alguém poderá pensar, mas esses pães ficavam a semana inteira ali? Sim, como eles eram pães asmos, pães sem fermento, então eles duravam toda uma semana. Essas eram algumas das principais, mas não eram só essas, havia várias outras obrigações das quais os sacerdotes e levitas se ocupavam diariamente no tabernáculo, os vários cerimoniais e rituais que apontavam para Cristo Jesus. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 10, o escritor usa uma expressão muito abrangente, uma palavra que não é muito comum de se utilizar na nossa língua, abluções, que eram batismos ou lavagens. Havia várias leis sobre lavagens, para o sumo sacerdote, para os sacerdotes abaixo do sumo sacerdote, para os levitas, para os leprosos e pessoas imundas, ou seja, imundas no sentido ritualístico, pessoas que, por exemplo, tivessem tocado no cadáver de algum animal ou de alguma pessoa. Embora fisicamente elas parecessem estar limpas, mas
Tipologicamente, espiritualmente, ritualmente, elas estavam imundas e tinham que passar por um processo de limpeza. Havia também a lavagem de roupas e vasos ou vasilhas que eram utilizados para transportar líquidos ou alimentos. Enfim, todas essas ritualísticas de lavagens envolviam práticas físicas com um significado religioso, cada uma delas. E num sentido mais amplo, apontava para o batismo na nova aliança, o batismo nas águas, que não é em si mesmo uma purificação de pecados, mas aponta para uma confissão de fé e para uma purificação de pecados interior. Os sacrifícios. Havia de vários tipos. No segundo, ou seja, no segundo tabernáculo, na segunda parte do tabernáculo, o sumo sacerdote sozinho entrava uma vez por ano. Apenas e tão somente uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Apenas em um dia do ano, o dia do Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos do tabernáculo. Primeiro, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo e pelo povo. Somente assim ele poderia entrar na presença de Deus, que era o compartimento do tabernáculo onde ficava a Arca da Aliança. Lembrando que na Antiga Aliança alguns sacrifícios eram repetidos diariamente. Todos os dias era um sacrifício de manhã e outro à tarde, no fim da tarde. Um no começo do dia e outro no fim do dia, todos os dias. Mas além disso, havia outros realizados em dias específicos, como a Páscoa, Festa dos Tabernáculos, Festa das Colheitas ou Pentecostes, e outros apenas uma vez por ano, como este do Yom Kippur. Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício supremo, o do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios poderiam ser classificados como voluntários ou obrigatórios. Como os sacrifícios voluntários, ou seja, a própria pessoa tomava a iniciativa de oferecer. Primeiro, o holocausto, que significava a queima, o sacrifício de um novilho ou de um pássaro. Ambos tinham que estar sem defeito, como expiação pelo pecado não intencional. A pessoa cometeu um pecado sem querer, sem a intenção. Seria aquilo que nós chamaríamos hoje em dia de crime culposo. Nesse caso, a pessoa levava um novilho, um boi, um touro, e aquele animal era morto e completamente queimado. É isso que significa holocausto. Se ela fosse uma pessoa muito pobre, ela levava um pássaro, podia ser um pombo, e esse animal também era morto e totalmente queimado. E alguém poderá pensar, e quando era um crime intencional, um crime doloso? Nesse caso, não havia sacrifício possível. A pessoa era morta por apedrejamento ou enforcamento. A pena de morte vigorava para os crimes dolosos. Havia também a oferta de manjares, a oferta na qual o fruto do campo era oferecido na forma de um bolo ou de um pão assado. Nesse caso, veja que não era um animal oferecido, mas sim vegetais. O propósito era expressar gratidão em reconhecimento da provisão de Deus. Geralmente era um sacrifício dado quando a pessoa terminava a sua colheita, terminava de encher os seus celeiros, então separava uma parte dos grãos ou frutos e fazia essa oferta de manjares. E havia também o sacrifício pacífico ou sacrifício de paz. O sacrifício pacífico era qualquer animal imaculado ou vários grãos ou pães. Era um sacrifício de ação de graças e comunhão, seguido por uma refeição compartilhada pelo ofertante e pelo sacerdote. Então esses eram os sacrifícios voluntários, de iniciativa da própria pessoa. Já os sacrifícios obrigatórios tinham que ser oferecidos, querendo ou não. Primeiro, a oferta pelo pecado. Era o propósito expiar o pecado, ou seja, pagar o pecado e purificar do pecado, da corrupção. De acordo com a condição econômica da pessoa, poderia ser morto um novilho, um boi, um touro, ou então um bode, uma cabra, ou então uma pomba, ou ainda, vejam aí em escala decrescente, 1/10 de efa de farinha, uma determinada quantidade de farinha de trigo. O segundo tipo de pecado
de sacrifício obrigatório era a oferta pela culpa, praticada como expiação por pecados não intencionais que exigiam reembolso à parte ofendida. É o que hoje nós em direito chamaríamos de reparação do dano, seguida do sacrifício de um animal. Veja que aqui novamente nós temos a questão dos crimes culposos, ou seja, não intencionais, em que além da pessoa oferecer o sacrifício, tinha que reparar o dano à pessoa que foi ofendida. Nesse tipo, além da reparação do dano, também tinha a oferta pela culpa. O Antigo Testamento já mostrava que a verdadeira vontade de Deus não era se sacrificar com animais. Alguém pode ler o começo da Torá e pensar que Deus, o Deus do Antigo Testamento, era como se fosse uma daquelas divindades pagãs de Canaã que se satisfazia com a gordura de animais, com o sangue dos animais. Porém, Deus vai ensinando o povo pouco a pouco. E já no primeiro livro de Samuel, Deus fala através dele: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender no caso, obedecer a Deus, é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Deus estava dizendo para eles que aqueles sacrifícios de animais não eram ainda o ideal. Não era isso que ele gostaria deles. O que Deus gostaria mesmo era que eles não pecassem, não errassem. Aqueles sacrifícios de animais eram apenas um paliativo, era apenas algo temporário para algo melhor, que infelizmente o povo de Israel não seguiu essa linha. Cada vez mais eles se afundavam no pecado e nem com todos os sacrifícios do mundo eles poderiam compensar as suas culpas e falhas. No terceiro item, nós lemos sobre Cristo, sacerdote e sacrifício, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, escreve. Entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando isso acontece? Quando ele sobe aos céus, já glorificado. Não foi numa determinada época, como alguns grupos religiosos dizem por aí, mas foi quando ele sobe aos céus. Com a sua morte, o Filho abriu o caminho para Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a cortina do templo, o véu, se rasgou de cima a baixo, significando que a separação entre Deus e o homem havia terminado. O homem ganhou acesso a Deus. Por isso, as últimas palavras de Jesus no Calvário foram: está consumado, ou seja, está pago, a dívida está toda cumprida. É isso que Deus queria dizer através deste grito de Jesus no Calvário. Portanto, estas palavras elas marcavam o fim da antiga aliança e o começo da nova aliança em Cristo Jesus. A nossa aplicação pessoal, portanto, nos ensina: vigie e guarde-se do pecado, para que diariamente você possa se apresentar em oração ao sumo e eterno sacerdote como oferta agradável. Agora o sacrifício perfeito já foi feito. Então, agora que a nossa vida seja uma oferta de paz, seja uma oferta de manjares, agradável a Deus, a vida de cada um de nós, uma vida santa e sem pecado. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que
que vem.